De segurança e educação, a gente já foca em ciência, em tecnologia e inovação, né, Marta? É isso aí. O Jorginho Melo completa hoje 100 dias de governo e a partir dessa segunda a gente vai ouvir os secretários das principais pastas aqui no SC No Ar. A gente começa recebendo o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina, Marcelo Fetti. Bom dia, bem-vindo, secretário. Bom dia, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui prestando contas dos 100 dias de governo. Secretário, essa é uma pasta inédita, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não é de hoje que estamos consolidados como um polo tecnológico no Brasil, no exterior. É hora de organizar realmente todo esse potencial com essa pasta nova que chega? Sem dúvida, todo o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação em Santa Catarina ele é muito dinâmico, muito forte, né? Ele tem muita atuação e tem um nível de maturidade muito grande. O governador Jorginho, ele durante a campanha, percebendo a importância do setor para a economia de Santa Catarina, ele prometeu criar uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e ao vencer o governo ele cumpriu isso, né? E aí mais, ele ainda designou as entidades do setor produtivo para indicarem o secretário e a secretaria para que realmente fosse uma gestão que tivesse um nível de profissionalismo aderente com a complexidade do tema e com a importância do tema para a economia. Pensando nesses primeiros meses de trabalho, né, em ações mais práticas, como é que está a estruturação da pasta? Então, essa foi, sem dúvida, a nossa primeira prioridade, né? Você tirar uma pasta dessa do zero é praticamente como montar uma startup, né? Até o CNPJ você tem que providenciar para que a secretaria possa realmente ter vida, né? Isso foi uma das nossas prioridades nesses primeiros 100 dias, né? Depois disso, nós tivemos uma série de conexões, de contatos com o setor produtivo, e quando eu digo setor produtivo, não só com o setor de tecnologia, mas com as empresas dos setores tradicionais da economia, para que a gente pudesse criar um programa que fosse realmente aderente com as necessidades do setor de ciência, tecnologia e inovação, mas do setor tradicional que queira também inovar. E realmente esse programa saiu do papel, vocês estão trazendo aí 7 pilares, é isso? Exato. Aí, o fruto dessas conversas todas foi um programa chamado Santa Catarina Inovadora, que o governador Jorginho lançou há 2 semanas atrás e que traz um conjunto de ações articuladas em 7 frentes, né, que são os 7 pilares que a gente chama e que a gente entende que são 7 frentes de atuação que vão mudar o ambiente de negócio, permitindo com que as empresas, tanto do setor de tecnologia quanto do setor tradicional, possam investir mais em ciência e tecnologia e ter mais resultados do ponto de vista de aumento de competitividade da economia como um todo. Bom, Santa Catarina está voando em ciência e tecnologia, não é de hoje, mas a gente pega números, por exemplo, de 2 anos atrás, que a nossa equipe estava buscando, a gente vê aqui o faturamento de quase 10 bilhões de reais em 2021, hoje esse número já dobrou. Hoje o faturamento das 17 mil empresas do setor de tecnologia em Santa Catarina é da ordem de 20 bilhões de reais. Essas empresas hoje elas empregam alguma coisa como 60 mil pessoas, que gera uma massa salarial anual de 3 bilhões de reais. O setor de tecnologia, ele, ademais de toda a característica que ele tem, ele paga salários muito bons. Então, assim, não é errado dizer, por exemplo, que a grande política social de um governo é você trabalhar bom emprego, né? E é isso que o governador Jorginho vem fazendo e mirou isso quando criou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Secretário, eu lembro que quando a criação foi anunciada, houve uma conversa na CAT, né, Associação Catarinense de Tecnologia, onde foram elencados alguns pontos principais e alguns desafios, né, por parte do setor. Um deles foi, inclusive, esse pedido de linha de crédito para o setor, né? E aí a gente teve, por exemplo, o anúncio do Pronamp da inovação. Como é que está a implementação disso? Perfeito. Sim, um dos pilares é justamente a questão do capital financeiro, né? Você tem outros, como questão de infraestrutura, capital humano, que é um gargalo muito importante, não só do setor de tecnologia, mas de toda a economia de Santa Catarina, mas especificamente sobre a questão do capital financeiro, do financiamento para a atividade de ciência, tecnologia e inovação, foi uma prioridade que a gente identificou e, portanto, lançamos o Pronamp Inovação. O Pronamp Inovação ele é um programa que vai financiar operações de crédito para as startups, em volumes de até 500 mil reais, né, em que o Estado está dando, de um lado, a garantia para que ele possa acessar esse recurso, porque a garantia é sempre um grande problema, e de outro lado, equalizando parte dos juros que o tomador do crédito vai ter que pagar, principalmente durante o período de carência.
Porque quando o sujeito vai empreender, principalmente no setor de tecnologia, veja que você tem dificuldade de dar um carro em garantia. Muitas dessas pessoas têm uma baita de uma ideia, mas não tem nenhuma moto para dar em garantia, ou não tem nenhum avalista, não tem nada. Então a ideia do governador é suprir essa dificuldade. E de outro lado, durante aquele período que você está validando o seu projeto, está validando a sua empresa, você tem que desembolsar os juros para o pagamento, também é uma dificuldade muito grande. Então esse primeiro ciclo do Pronamp Inovação tem exatamente esse objetivo. O governador separou 100 milhões de reais para fazer esse primeiro ciclo de financiamento, e tem uma explicação nesse primeiro ciclo, porque a gente quer validar modelo, a gente quer validar o ticket, a gente quer validar as condições para que eventualmente num segundo modelo ele possa ainda ser mais efetivo. Bom, para você que está chegando agora, a gente está entrevistando o secretário estadual de Ciência e Inovação, Marcelo Fetti, às 8h17. Secretário, tem uma curiosidade. O senhor falou aí que a área de ciência, inovação, tecnologia traz emprego de qualidade para as pessoas. Agora, essa mão de obra, ela é buscada muitas vezes fora de Santa Catarina. Como é que a gente está estabelecendo diálogo com as escolas para preparar aí as novas gerações para esse tipo de emprego super qualificado? Excelente pergunta, eu botaria até mais um pontinho ali. A gente às vezes vai buscar fora e às vezes o que a gente tem aqui, alguém vem buscar aqui, que isso gera um problema ainda maior. Então, o que a gente tem feito? Um desses 7 pilares é o que a gente chama de capital humano, né? Então, a gente está discutindo a montagem de uma jornada de formação com foco no mercado de trabalho dessa nova economia, em que o Estado vai estar nas suas várias secretarias conjuntamente, desenvolvendo um conjunto de competências técnicas e socioemocionais voltadas para o mercado de trabalho. A gente fala muito em competências socioemocionais porque elas são tão importantes quanto as competências técnicas, né? Principalmente se a gente imaginar aí que a gente vive num mundo de chat GPT, de uma montoeira de tecnologias ultra disruptivas. Tem um dado, uma pesquisa da Intel que aponta que 85% das profissões de 2030 elas ainda não existem. Então, assim, o que a gente está trazendo para dentro dessa nossa criação dessa jornada, que a gente está chamando de SC Mais Tech, é justamente as competências que as pessoas precisam ter para se adaptarem a a um novo mundo, com novas oportunidades de trabalho que ninguém sabe exatamente quais vão ser. Imagina, os desafios são imensos. A gente mostrou recentemente uma reportagem sobre o chat, né, sobre a inteligência artificial e sobre essas mudanças que vão sendo promovidas. Eu tenho uma outra pergunta para o senhor, secretário, com relação à FAPESC, né, e também ao CIASC, que é o uso do Centro de Informática e Automação aqui do Estado como ferramenta de inovação para o setor público também, né? Pensando na FAPESC, como é que estão esses recursos e também no CIASC, como é que está esse trabalho? Maravilha. A FAPESC tem uma função importantíssima, né, de financiar principalmente a questão da pesquisa e a pesquisa aplicada à atividade econômica, né? Esse é um grande desafio, porque ao longo dos anos a FAPESC desenvolveu um papel importante, mas ela esteve um pouco descolada do setor produtivo. A ideia do governador Jorginho é fazer com que os investimentos sejam priorizados naquilo em que realmente possa gerar emprego, possa gerar renda, possa gerar nota fiscal, porque também o Estado precisa desse recurso para investir nas áreas como segurança, como saúde, como educação. E aí a gente está revendo como é que vai ser o planejamento desses recursos, porque a gente também espera que a FAPESC possa criar mecanismos para participar do investimento junto com a iniciativa privada. O Santa Catarina Inovadora, ele tem uma premissa muito fundamental, que é trazer o setor produtivo para o centro da estratégia. E aí a FAPESC tem essa função de co-investir com a iniciativa privada. Em relação ao CIASC, o CIASC é a mesma coisa. A gente vem discutindo qual é que vai ser o modelo para que ele possa prestar o melhor serviço para a sociedade. O CIASC é um órgão importante da administração como um todo, e numa época em que a gente vive, em que a gente tem aí um modelo econômico em constante mudança, a gente tem que também pegar a função do CIASC e repensá-la para que ele possa prestar o melhor serviço para a sociedade. Secretário, hoje é um dia histórico, muito marcante. O governo Jorginho Melo completa 100 dias de governo nessa segunda-feira. A gente falou sobre o que já foi feito. Agora, o que as pessoas, os profissionais, os empresários do setor de tecnologia e inovação podem esperar aí para os próximos meses e anos de governo que acaba de começar? Perfeito. O nosso planejamento ele traz ações de curto, médio e longo prazo, né? O Pronamp Inovação foi uma primeira entrega que hoje a gente está trabalhando para estruturar ele
dentro de casa para que nos próximos 60 dias a gente possa estar assinando o primeiro contrato de financiamento. Mas, assim, no médio e longo prazo, a gente tem um conjunto de ações que a gente está avançando dentro da Secretaria, em áreas como, por exemplo, da infraestrutura, que a gente vem discutindo com vários players e com a sociedade, a criação de redes privadas de 5G, para que ele possa chegar nos 4 cantos do estado de Santa Catarina. Se não acontecer, por exemplo, Chapecó só vai ter 5G em 2030, quando provavelmente nós vamos ter o 8G ou o 9G. A gente está discutindo essa jornada de formação empreendedora e a gente está fazendo um trabalho muito importante, que é uma entrega também de médio prazo, de revisão de todo o marco legal de Santa Catarina, focado no desenvolvimento econômico pela inovação. O Estado de Santa Catarina tem um conjunto de benefícios econômicos e fiscais que foram criados há 30 anos atrás e que hoje a gente precisa adaptar ele, porque o que impulsionou a economia lá atrás não é exatamente o que vai impulsionar a nossa economia daqui para frente. A gente acredita que com isso nós vamos melhorar muito o ambiente de negócio para os empresários como um todo. Ótimo, muito interessante. Imagino que a UDESC, a Universidade do Estado, também esteja nesses planos, nessa negociação daqui para frente. Né? Existe uma competência dentro da Universidade Estadual de Santa Catarina que a gente já vem aproveitando, que a gente quer realmente aproveitar muito ela, não só na concepção desses programas, como também na execução desses programas. Né? A gente fala que o setor de tecnologia não é só o desenvolvedor, né? A gente precisa de alguém que entenda de negócio, junto, casado, para que isso aí possa elevar a maturidade do nosso ecossistema. E a UDESC tem um papel muito importante nesse sentido. Secretário Marcelo Fetti, foi um prazer receber o senhor aqui no SC no Ar. O senhor que traduz muito bem a complexidade e a envergadura que tem um setor como esse, uma pasta como essa, né? Muito obrigado. Bacana. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição de vocês. A gente que agradece. Marcelo é advogado, foi integrante dos Conselhos Municipais de Inovação, Ciência e Tecnologia na Grande Florianópolis, secretário de Desenvolvimento Econômico de São José, Palhoça. Enfim, sem dúvida, uma pessoa muito qualificada e que tem um bom diálogo dentro desse setor, né, Marcelo? Sim, sim. Eu, ao longo da minha carreira, trabalhei bastante entre o direito e o desenvolvimento econômico pela inovação, então me sinto muito confortável estar aqui hoje conversando com vocês e contribuindo para o Estado. Nós que estamos honrados com a presença do senhor aqui no SC. Obrigado. Vem bastante trabalho aí depois desses 100 dias. Um ótimo trabalho para todos vocês. Para vocês também. Obrigado.